Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma Escola Bíblica Dominical online, nosso espaço que ganha esse nome por se tratar de um vídeo que nós estreamos aos domingos, né? E que tem como objetivo a cada domingo estudar um dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos fechar os livros sapienciais e nós vamos falar sobre o livro de Cantares, um livro interessante. É um livro difícil de ser analisado porque ele não segue uma lógica na sua construção. Tem até alguns especialistas que dizem que ele foi inserido no cânon do Antigo Testamento meio que de modo acidental. Outros acreditam que ele tenha um papel poético de tratar das relações, e outros fizeram tanto malabarismo com esse texto que não dá nem para ser levado em consideração tais comentários, né? Mas nós vamos falar sobre ele, que é chamado por alguns de Cantares de Salomão, ou como você preferir, e é o termo mais utilizado, como o Cântico dos Cânticos. É o termo mais corretamente utilizado para se referir a esse texto, o Cântico dos Cânticos. Cantares de Salomão, você deve saber que não foi Salomão quem o escreveu. Eu expliquei isso com mais detalhes na aula de semana passada, quando a gente falou sobre o Eclesiastes, do porquê que Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos não foi escrito por Salomão, mas é atribuído a ele, e a explicação para isso está lá no vídeo de semana passada do Eclesiastes, que está disponível aqui para você assistir na hora que quiser e que puder. Bom, o que é o livro de Cântico dos Cânticos? E antes de eu falar, vou lhe chamar a atenção para você ficar nesse vídeo até o final, porque no final vou dar uma dica para você se aprofundar sobre os textos sapienciais que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos 5 domingos, né? Então não saia daí. Esse livro se trata de uma coletânea de textos, ou seja, é um livro de 8 capítulos, um livro pequeno. Todos esses capítulos são construções poéticas que trata da relação entre um rapaz e uma moça que estão apaixonados. Se apaixonam perdidamente um pelo outro, não só um amor, mas também tem uma relação erótica entre esse casal, inclusive quando um admira o corpo físico do outro, né? O homem faz poemas elogiando a beleza física, todas as partes do corpo da moça. A moça também faz poemas elogiando o rapaz, elogiando o seu físico, elogiando o seu corpo. E, é claro, pelos detalhes que o livro nos passa, ambos estão nos momentos iniciais de uma relação erótica, de uma relação sexual, e estão fazendo poesia sobre essa relação sexual, sobre as preliminares, sobre o durante o ato sexual, falando poesias sobre o pós-ato sexual. E é um livro que, se entendido com essa beleza erótica que ele possui, é um texto muito bonito, é um texto muito profundo, e é um texto que traz assim um enriquecimento cultural, poético e erótico muito grande para os seus leitores. Infelizmente, a igreja, ao longo desses anos todos aí de história, com muitas influências gregas, muitas influências pagãs, que via a alma como elevada e o corpo como algo ruim, e que foi muito influenciada por um falso e infértil moralismo, acabou por fazendo interpretações alegóricas, pobres, frágeis sobre esse livro do Cântico dos Cânticos. E as pessoas às vezes se assustam quando ouvem falar que o livro do Cântico dos Cânticos é um livro de uma relação erótica entre um homem e uma mulher, né? E eu não sei, sinceramente, não sei por que esse susto, porque isso é algo que faz parte da vida humana. É algo bom, é algo positivo, é algo natural, é algo que faz parte das relações humanas, de uma forma bela, de uma forma poética, inclusive, faz parte do amor do ser humano, né, da sua vivência.
E o que são os livros sapienciais? São livros de sabedoria. E quem é o sábio? O sábio é aquele que tem uma reflexão ampla sobre a vida e sobre a vida na sua concretude. É aquele que enxerga a vida com o que ela tem de melhor e também que enxerga as suas limitações. Lembra da aula de semana passada, quando eu falei que para Eclesiastes, uma pessoa sábia é aquela que consegue enxergar o que é humano. O humano é aquele que tem uma série de limitações, mas uma série de belezas e de possibilidades, e quanto antes ele consegue compreender isso, melhor ele vive a sua vida. E as relações de amor, as relações amorosas, as relações eróticas fazem parte dessa vida humana, fazem parte da beleza dessa vida humana, e por isso o livro do Cântico dos Cânticos faz muito bem de estar na Bíblia, né? Que bom que está lá na Bíblia. Melhor ainda se a gente o entendesse e o lesse como ele se propõe a ser de fato, né? Ao longo da história da igreja, a igreja transformou esse livro como se fosse uma alegoria entre Cristo e a igreja, para sacralizar algo que a igreja considerou como profano. Que infelizmente muito da igreja, né, muita parte da igreja, de todas as tradições, ainda entendem o sexo, a relação erótica, como algo profano. Mas não, foi algo que Deus fez nos seres humanos, nos animais, na natureza, de modo geral. E tudo que Deus faz é bom e é por aí que tem a procriação da espécie. E não apenas isso, é claro, mas é aí que tem a expressão máxima do amor, a expressão do amor erótico, né? Claro que não se limita a isso, mas é uma expressão sincera e legítima do amor, do prazer do ser humano, né? Da relação de pessoas que se amam. Enfim, é algo absolutamente importante, característico da humanidade e algo feito por Deus e algo belo, por sinal, né? Eu sei que para muitas pessoas o que está na imaginação quando a gente fala do Cântico dos Cânticos é que é um livro que fala da relação entre Cristo e a igreja, mas não é sobre isso, até porque é um livro escrito séculos, talvez milênios é exagero, mas séculos certamente antes de Jesus, bem antes da igreja, não tem esse papel, não tem essa proposta, e na patrística ele só é interpretado dessa maneira alegórica por causa da influência do platonismo, do dualismo na mentalidade da igreja antiga, da igreja primitiva, que preferiu ver esse livro dessa maneira do que como uma relação poética e erótica entre o casal retratado aqui nesse livro, né? Ao todo, são 6 cânticos que compõem esse livro, que foi dividido em 8 capítulos. Então, é um livro curtinho, poético e bastante interessante. E como a gente tem falado aqui, a Igreja Cristã, desde o início, considerou o conteúdo desse livro como um escândalo, nem sei como ela não tirou de lá, justamente por conta disso, e aí ela achou que precisava dar uma interpretação alegorizada para amenizar um conteúdo que a igreja considerou escandaloso. Por favor, né? Não dá para enxergar dessa maneira, é algo que faz parte da vida humana de um modo belo e de um modo concreto. Para a gente ler uma passagem aqui do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, eu vou lá para a parte final, os 2 últimos versículos, Cânticos, capítulo 8, versículos 13 e 14. O 13 é a última fala do rapaz para a moça, dizendo: ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faze-me, pois, também ouvi-la. E o versículo 14 é a última fala da moça para com o rapaz, que diz assim: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. O que vem saltando pelos montes é óbvio que não é Jesus, naquela rima horrorosa que fizeram querendo falar que era Jesus. Quem vem saltando pelos montes, andando de modo gracioso,
era o rapaz e era assim que a moça o enxergava. E eu falei que lá na patrística fizeram essa interpretação alegórica, né? Algumas Bíblias evangélicas colocam o texto falando que era o esposo e a esposa, mas pelo conteúdo do texto não tem nada que indique que os dois eram de fato casados, casados do modo tradicional como nós entendemos hoje, casados no sentido matrimonial, né? Cerimonial, como nós conhecemos hoje. É um casal que se apaixona e vive intensamente essa paixão, que vive intensamente esse amor. No início do vídeo eu falei para você assistir até o final, claro, é muito bom fazer isso, né? Porque a dica que eu tenho para dar a você é dessa leitura maravilhosa, Sabedoria e Sábios em Israel, José Vilches Lindez, da editora Loyola, certo? Da editora Loyola, Sabedoria e Sábios em Israel, fala sobre essa parte da Bíblia que nós chegamos ao final na aula de hoje ao analisar o livro do Cântico dos Cânticos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, nas suas redes sociais. Domingo que vem a gente volta para dar início ao estudo dos profetas. Não fique de fora, participe e durante todos os dias tem conteúdo aqui no canal. Aproveita e vai aqui na descrição e escolha um dos nossos cursos para você investir em você mesmo. Um abraço, bom domingo e até o próximo vídeo.